Nós vamos estudar aqui os gráficos de função. Esse primeiro gráfico aqui, ó, ele não é um gráfico de uma função. Então esse aqui, ó, não é função. Já posso escrever aqui, ó, não é função. Por quê? O gráfico quando de uma função, ele não pode sair duas setas daqui, ó, desse balão para o outro balão aqui, ó. Então aqui, ó, no 4, olha aqui, ó, isso aqui, ó, é caracteriza que esse gráfico não é uma função. Então isso aqui, ó, não é função. Ok, pessoal? Tá, esse não é função. Agora esse outro aqui, ó, esse outro aqui, ele só sai uma seta, ó, preste atenção, só sai uma seta de cada um dos elementos aqui, ó. Não tem nenhum sobrando, não há nenhum sobrando aqui e nem há um saindo duas setas. Então esse aqui nós podemos dizer que, vamos colocar aqui, ó, isso aqui é função. Esse é função. Agora, o que é o domínio e o que é a imagem dessa função? O domínio é o 2, o 3, o 4 e o 5. Isso aqui, ó, esse balãozinho aqui, ó, eu vou chamar ele de domínio. Esse outro balão aqui, ó, esse verdinho, eu vou chamar de contradomínio. Então esse aqui vai ser o contradomínio, tudo isso aqui, ó, tá? Então, ó, esse aqui eu posso dizer que todo ele é o contradomínio. E a imagem são esses elementos aqui que recebem essa seta aqui, ó. Vou colocar aqui a imagem, ó. Quem é a imagem? A imagem é o 0, o 1, o 2 e o 3. Essa é a imagem dessa minha função, ok? Eu também posso pedir qual é a lei dessa função. Bom, a lei dessa função, o que nós percebemos, ó? Que ele perde 2, ó. Aqui tem 2, perde 2, fica 0. Aqui perde 2, fica 1. Perde 2, fica 2. Perde 2, fica 3. Então eu posso dizer que a lei dessa minha função aqui, ó, a lei dessa minha função é f de x igual a x menos 2. Olha aqui, ó, quando x for 2, 2 menos 2, 0. Quando x for 3, 3 menos 2, 1. 4 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. Então, ó, posso dizer aqui, ó, que a lei dessa função, ó, vou colocar aqui, ó, f de x igual a x menos 2. Agora, que tipo de função é essa aqui, ó? Nós podemos verificar que só chega uma seta em cada elemento aqui, ó. Ó, aqui só chega 1, aqui só chega 1, aqui só chega 1, aqui chega 1. Mas que sobra, né? Aqui está sobrando, ó, está sobrando 4. Aqui sobra o 4. Quando chega somente uma seta por elemento aqui, ó, eu digo que essa função aqui é injetora. Então só recebe um elemento, injetora. Essa função é uma função injetora. Beleza. Tá, vamos verificar outra função dessa aqui, ó. Essa função aqui,
é função ou não? Bom, eu falei que essa função aqui, lógico, é função, né? Então tá, é função por quê? Porque daqui só parte uma seta em direção do A para o B. Se sobrasse um elemento, não era função, tá? Se eu tivesse mais um elemento aqui, ó, e sobrasse alguém, ele não era função. Mas como não sobra ninguém, ele é função. Agora, que tipo de função? Isso aqui é injetora, bijetora, sobrejetora? Isso aqui é uma função que não tem nenhum nome específico. Ela nem é injetora e nem bijetora, tá? E nem sobrejetora. Por quê? Ó? A injetora diz que tem que chegar só uma setinha em cada elemento. E aqui está chegando várias setinhas num só elemento. A bijetora, ela diz que não pode sobrar ninguém. Não pode sobrar ninguém aqui no elemento B. Mesmo que se repita, aqui está sobrando, ó. Está sobrando 2 e 1. Então isso aqui é função. Isso aqui é função. Tá? Mas ela não é injetora nem sobrejetora. Se não é injetora nem sobrejetora, também não é bijetora. E a lei dessa função? Bom, a lei dessa função nós podemos dizer o que é, ó, f de x igual a x vezes 0. Pode ser isso aqui, porque tudo vai dar 0. Ó. Se for 2 dá 0. Se for 5 dá 0. Se for 10 dá 0. Se está 20 dá 0. Então f de x igual a x vezes 0. Isso aqui é uma função? É uma função. Está saindo, ó, um elemento de cada... Aliás, está saindo uma seta de cada elemento. Olha aqui, ó, do 1 sai 1, do 2 sai uma só, do 3 sai uma só, do 4 só sai uma, do 5 só sai uma seta. Que tipo de função é essa aqui? Essa aqui é a função bijetora, é chamada função perfeita, né? Tem um elemento... Aliás, não é função bijetora, não. Tem um 1 aqui, um 7, ó, desculpe os meus caros ouvintes aí, ó, tá? Essa aqui vai ser uma função injetora. É o mesmo tipo de função dessa aqui, ó. É o mesmo tipo de função dessa aqui, ó. Só chega uma seta por elemento. Pode sobrar elemento? Pode. Mas ela é injetora. Então isso aqui é função. Vamos colocar aqui, é função uma função injetora. Ok? Aí aqui a gente nota, aqui tem 1, aqui tem 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Então qual é a lei dessa função aqui, ó? Podemos dizer que a lei dessa função vai ser o que, ó? F de x igual a x mais 1. F de x igual a x mais 1. Tá? Vamos agora analisar essa outra função. Essa aqui sim é bijetora. Ó. Essa não era bijetora porque sobrava 1 e o 7. Ó. Mas agora aqui, ó, essa é a função perfeita. Ó. Vai do 4 para o 6, do 2 para o 4, do 0 para o 0, do menos 1 para o 1, do menos 3 para o 9. Qual é a lei dessa função? Bom, essa lei da função vai ser o que? Nós podemos ver que daqui para cá, ó, é o quadrado, né? Então podemos dizer que a lei dessa função, ó, vai ser f de x igual a x ao quadrado. Porque, ó, quando menos 3 for elevado ao quadrado, dá 9. Menos 1 ao quadrado dá 1. 0 elevado a 0 dá 0. 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 elevado ao quadrado dá 16. Tá? Então, essa é uma função. Essa aqui, novamente, ó, é uma função, porque sai um elemento só. Somente um elemento. Para lá. Que tipo de função? Injetora, bijetora? Isso aqui não é nada. Não é nenhum tipo de função. Ela é função, mas não é injetora, nem bijetora, nem sobrejetora. Ó. Porque para ela ser injetora, teria que chegar somente uma seta em cada elemento aqui do outro lado. E nós percebemos que aqui está chegando 2, aqui no 4. E para ela ser sobrejetora, nenhum dos elementos aqui poderia ficar sobrando. Aqui sobra o 13, então não é sobrejetora. E suponhamos aqui, ó,
Essa aqui é bijetora. Ó. Vamos voltar nessa aqui. Ó. Essa aqui é bijetora. O que é uma função bijetora? Ela é injetora e sobreinjetora. Qual é o conceito de função injetora? Só chega uma seta em cada um dos elementos. Está chegando só uma seta aqui em cada um dos elementos. Qual é o conceito de uma função sobreinjetora? Nenhum dos elementos aqui desse balão aqui, ó, podem sobrar. Nenhum está sobrando. Ainda que chegue duas setas, né? Aqui, vamos supor que aqui eu tivesse aqui um outro elemento qualquer aqui, ó, desse outro lado, ó, e mandasse para cá, ela seria só sobreinjetora, mas não seria injetora. Mas assim como ela está aqui, ó, ela é injetora e sobreinjetora, tá? Suponhamos que aqui eu tivesse aqui, ó, um elemento qualquer e mandasse aqui para o outro lado, ela seria sobreinjetora. Continuaria não sobrando, ainda que chegasse duas setas aqui do 16, tá ok? Beleza? Outra característica da função bijetora é que a função bijetora, que a função bijetora, ela é invertível. É a única que é invertível, tá? Tem que ser bijetora para ser, porque olha aqui, ó. Por exemplo, para ser função, eu tenho que ter um elemento indo para lá, ó. E aqui não pode sobrar nenhum. E somente a bijetora que consegue esse feito, né? Porque se eu pegar aqui, ó, uma função injetora, ó, aqui já não vai ser função se eu mandar para lá, ó, pegar aqui do contradomínio e fazer o inverso, ó, vai sobrar 1 e vai sobrar o 7. Então ela não é invertível. Ok, pessoal? Vamos ver mais um aqui. Essa aqui também é como eu já falei, essa aqui não é uma função, mas não é injetora nem bijetora. Ó. Esse próximo balão aqui, isso aqui é uma função? Não, não é uma função. Olha aqui, ó. Aqui está saindo, ó. Está saindo duas setas para o outro lado. Então isso aqui, ó, não é função. Não é função. E esse aqui? Esse é uma função, né? Mas não é uma função, não é injetora nem bijetora, tá? Tá, mas vamos fazer uma modificaçãozinha agora aqui, ó. Aqui eu vou colocar o número 7. Tá, agora ficou sobrando o número 7 aqui. Se ficou sobrando o número 7, ela é uma função? Não, porque desse lado não pode sair duas setas e não pode sobrar ninguém. Então, isso aqui não é uma função, tá, pessoal? Tá entendido? Então, o que é uma função e o que não é uma função no diagrama? Beleza? Tá? Agora, mais uma vez eu vou tocar numa tecla. O que é o contradomínio nessa função aqui? Ó? O contradomínio é o 1, o 0 e o 2. E o que é a imagem? A imagem é somente o 0 aqui, ó. Só isso aqui que é a imagem. O contradomínio é tudo isso aqui. Da mesma forma aqui, ó. Olha aqui a imagem, ó, é o 0, o 1, o 2 e o 3. Somente aqueles que chegam à seta. Aqueles que não chegam à seta, aqueles fazem parte do contradomínio. Mas não são imagem. Aqui também, ó, o contradomínio é o 2, o 3, o 4 e o 5. E a imagem? A imagem é só o 2, 4 e 5. Beleza? Meu grande abraço para os meus aluninhos da E1. Beijão a todos.